Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós estamos muito felizes essa noite. Uma noite em que nós vamos falar mais um pouco da palavra de Deus, tá ótimo. E hoje, terça-feira, um culto de ensino da palavra de Deus. E é um culto que nós prezamos muito. E o que eu quero dizer para você que vai nos acompanhar nas redes sociais, será um culto sola escritura, um culto Bíblia, palavra do céu, palavra rema, palavra revelada. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Malaquias. Livro de Malaquias. Se você que está conosco, nos acompanhando aí via internet, nos acompanhando nas redes sociais, eu gostaria que você deixasse para a gente uma palavra, que você se manifestasse. Tá bom? Livro de Malaquias. Tem algum tempo que eu quero trazer essa palavra. Tem algum tempo que eu quero já pregar essa palavra que Deus me colocou no coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar também ao teu coração. Não vai ser um culto, mas um culto expositivo da palavra de Deus. Será um culto expositivo da palavra de Deus, onde nós vamos fazer menção de alguns textos bíblicos, e o mover e a manifestação será somente o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai conduzir, ele vai nos levar a uma manifestação espiritual através da palavra de Deus. Livro de Malaquias, capítulo de número 1, no versículo de número 7, livro de Malaquias, capítulo de número 1, é o texto base dessa mensagem. Versículo de número 7 ao versículo de número 10, onde a palavra do Senhor nos diz assim. No prefácio do texto, está nos dizendo assim, a palavra em negrito, a palavra escrita, o prefácio do capítulo nos diz assim: a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Capítulo de número 1, versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Nisto que dizei: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego, redobra a tua atenção, quando trazei animal cego para o sacrifício, não fazei mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão,
aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Em quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de pau de fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, a oferta. Essa palavra que veio do meu coração há algum tempo, é uma palavra que pode gerar no início da mensagem muitas dúvidas, talvez até um paradoxo, vai causar na tua mente, até que a gente discorra mais o texto bíblico e Deus possa revelar no teu coração aquilo que Ele trouxe também no meu coração. A palavra de Deus ela foi enfática quando Malaquias vai escrevendo aquilo que ele ouve do próprio Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: oferecereis, no versículo de número 7, oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizei: em quem te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego, eu dobro a tua atenção, para o sacrifício, não fazeis mal. E quando oferecerei o coxo ou o enfermo, não faz mal. Então Deus está questionando o profeta Malaquias e perguntando para ele: quando o meu povo traz para o sacrifício, para o altar do sacrifício, quando ele traz um cordeiro machucado, quando ele traz uma ovelha cega, quando ele traz um novilho manco, coxo, ele não profana o altar do Senhor? Então Deus está dizendo para o homem assim: quando você traz essa oferta para mim, tenho eu de agrado contigo? Façais isso aos príncipes, aos magistrados, aos reis da vossa terra, e vereis o que eles vão dizer a ti. Então Deus está dizendo para a gente, está dizendo para mim e para você, que o que agrado Deus sente quando você traz a Ele no altar do holocausto, no altar do sacrifício, um bezerro, um novilho, aquilo que você vai sacrificar, sendo que ele está coxo, manco, cego ou aleijado. Quando eu li esse texto, eu pedi que Deus me revelasse a palavra escondida atrás do texto, a mensagem oculta atrás desse texto. E Deus vai me revelar, e eu quero dizer para você que você vai levar um susto essa noite. Deus vai tocar no teu intelecto, Deus vai mexer com tua mente essa noite. Eu queria que você, antes de eu continuar discorrendo a mensagem, eu queria compartilhar contigo o tema dessa temática que Deus me deu. E se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem dessa noite, eu colocaria o texto, o nome a essa mensagem como o véu foi rasgado. Para você que come Bíblia, ama a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, talvez você já, por um estralo, já tenha entendido o que Deus quer falar ao teu coração. Mas eu gostaria que você compartilhasse comigo, e nós vamos construir essa mensagem através de outros textos bíblicos, e hoje só será sola Escritura, somente a Escritura Sagrada. Livro de Levíticos, ainda no Antigo Testamento, livro de Levíticos.
Livro de Levíticos, capítulo de número 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer menção do versículo de número 16 ao versículo de número 24. Livro de Levítico, perdão. Versículo de número 16 ao versículo de número 24. E a palavra de Deus nos diz assim: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se achegará à oferta, a oferecer pão ao seu Deus. Vamos ler o versículo de número 17 de novo. Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, nem em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Versículo de número 18. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcóvado, ou anão, ou que tiver bélida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se achegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Ao falta nele não se achegará para oferecer o pão do seu Deus. Olha que interessante isso aqui. Versículo de número 22. O pão do seu Deus, das santidades, de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até o véu não entrará, nem se achegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários. Porque eu sou o Senhor, que os santifico. Versículo de número 24. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. A palavra que nós acabamos de ler, no livro de Levíticos, capítulo de número 21, do versículo 16 ao 24, vai nos dizer o seguinte: que Deus dá uma ordenação a Moisés, que ele fale aos sacerdotes e a todo o povo de Israel, dizendo uma só palavra: que nenhum homem que falte alguma coisa nele, ou que seja de nariz chato, pé, mão quebrado, ou coxo, ou manco, ou cego, ou aleijado, poderia chegar ou oferecer sacrifício ao Senhor, pois ele estaria em falta. Então, nós vemos aqui no texto base desse estudo, aonde Deus fala a Malaquias, no capítulo de número 1, versículo de número 7 ao versículo de número 10, dizendo assim:
que o homem está profanando a Deus e roubando a Deus quando ele traz ao altar do holocausto, do sacrifício do Senhor um animal esse coxo, cego, manco ou com alguma falha, abominação ao Senhor. Então no capítulo de número 21 do livro de Levíticos, Deus agora afirma a Moisés e dá como lei a Moisés, ao profeta Moisés, que designa aos sacerdotes de Jerusalém, dizendo que nenhum homem entraria no santuário do Senhor, sendo que esse homem fosse cego, coxo, paralítico. Então agora nós já não estamos, a lei já não é mais a oferta queimada, a oferta de manjares. Mas agora Deus designa a Moisés que fale a Arão, e essa ordem chegue aos sacerdotes do templo sagrado e que chegue ao ouvido de todo o povo de Israel, dizendo: homem nenhum, não, já não é mais somente nas ofertas alçadas ao Senhor, agora será todos os homens da terra. Então maldito seria o homem que estivesse com alguma anomalia no seu corpo, se estivesse com alguma falta no seu corpo, se ele andasse coxo, se ele fosse ressecado, e se houvesse algum membro do corpo dele quebrado. No capítulo, ainda no livro de Levítico, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo no capítulo de número 16. Voltamos algumas páginas para trás. Capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo de número 4, onde a palavra de Deus nos diz assim. No prefácio, a palavra de Deus nos alerta como Arão deve entrar no santuário. Versículo de número 1. Então o Senhor a Moisés. Então, e falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Versículo de número 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestes. Amém? Então Deus está dando uma direção através de Moisés a Arão, da maneira que ele deve se pôr e da maneira como ele deve levar a oferta ao santuário de Deus. Então nós estamos vendo aqui que há um ritual, há uma maneira correta, uma maneira certa, em que Moisés ordena que Arão esteja vestido, e da maneira certa com que a oferta deve chegar ao santuário de Deus. Então nós
nós construímos a base dessa mensagem com ordenanças e leis, aos ritos, com que Moisés e Arão devem fazer dentro do santuário de Deus. Eu gostaria que você abrisse agora no livro de Êxodo. Nós vamos voltar um pouco mais para trás, no livro de Êxodo, para que a gente possa embasar essa mensagem de hoje. Livro de Êxodo, capítulo de número 22. Livro de Êxodo, capítulo de número 22. Livro de Êxodo, capítulo de número 22. Nós vamos fazer menção do versículo de número 30 e 31. No subtítulo nos diz assim: as leis acerca da imoralidade e da idolatria. Assim, versículo de número 30 e 31, a palavra de Deus nos diz assim: assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos dará. Olha que interessante. Então Deus está falando assim, que até o 8º dia, a ovelha estará com a sua mãe. Mas ao 7º dia, ela já é do Senhor. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia mos dará. Então, numa perfeição de como a criação do mundo, Deus está dizendo ao homem: até o 7º dia, a ovelha e o novilho é teu, mas aos 8º dia você trará a casa do Senhor. Ao 8º dia você trará a tua oferta. Então nós estamos vendo que Deus ele vai construindo debaixo de leis, de estatutos e de mandamentos. Deus está colocando como ordem e ordenança todos os parâmetros que Ele quer que faça na sua casa, como ordenança de Deus na vida do sacerdote. Ainda no capítulo de número 28, agora nós vamos fazer menção, capítulo de 28, escolhe um pouco mais para frente no livro de Êxodo, capítulo de número 28, versículo de número 30 ao 35. E a palavra de Deus vai nos dizer assim: também porás no teu peitoral, no peitoral do juízo, Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto de éfode, todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será ele nele, para que se não rompa. E nas suas bordas fará romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, e
campainhas de ouro no meio delas, ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu zunido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Aleluia. Amados, vocês que estão me acompanhando pelas redes sociais, pela internet, você que acompanha aqui agora, eu começo esse texto, eu começo essa mensagem a partir de agora. Então, a palavra de Deus nos revela aqui sobre as vestes de Arão. Existia um ritual, um rito, aonde deveria ser de pano azul, de púrpura, aonde deveria ter romã e câmparas, para que quando o sacerdote Arão adentrasse dentro do santuário para oferecer sacrifício em holocausto aos pecados da humanidade, as romãs e as câmparas, quando uma batia na outra, o sacerdote assinalava à humanidade que ele estava morto, que ele não estava morto. Então a palavra de Deus vai nos dizer que quando o sacerdote adentrava no santuário para oferecer sacrifício e oblação, cadeira de pau? Isso nos relatava que quando Arão entrava no santuário como sacerdote de Deus vivo na terra, e quando ele oferecesse o sacrifício em holocausto, e a presença de Deus se manifestava sobre a vida de Arão, e o povo fora do santuário ouviam as romãs e as câmparas se batendo uma na outra, e nisso mostrava que o sacerdote estava vivo, que ele tinha apresentado em perfeito holocausto ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a palavra de Deus nos revela que Deus, quando, na ordenança de Deus, quando ele mandava que o sacerdote entrava no santuário, ele não deveria entrar com nenhuma mancha, nenhuma ruga, nenhuma mácula. Ele deveria ser santo perante Deus, e nenhum órgão do seu corpo poderia ser quebrado, para que isso não servisse de escândalo para Deus. Mas a palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz, porque quando eu estou lendo esse texto e relendo esse texto, eu pedi para que Deus me revelasse o profundo do texto que estava escondido atrás do texto. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento nós estávamos vivendo embasado debaixo do peso do jugo e da lei do homem. Então nós vivíamos debaixo da lei, da ordenança da lei, onde você transgredia a palavra de Deus e você era apedrejado, você era morto. Então sobre a humanidade existia um peso de lei que nenhum homem na terra foi capaz de suportar. Então, para que tudo isso terminasse, porque o interessante é que lendo as escrituras sagradas e conhecendo
outras pessoas que são ministros da casa do Senhor, eu poderia te dizer hoje com toda a minha certeza, com toda a convicção, que eu aqui que prego a palavra de Deus essa noite, não poderia estar aqui diante dessa tribuna, na frente do povo de Deus. Por quê? E eu abro um parente para que você entenda comigo o que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Então, nós temos no livro de Malaquias que não seria aceito por Deus nenhum novilho, nenhum cordeiro, nenhuma ovelha que tivesse sobre ela mancha, ruga, mácula, quebradura. Isso não era aceito. Deus não aceitava que trouxesse no altar do casa. Depois nós vamos fazer uma menção do que nós acabamos de ler, é que Deus não aceitava nenhum homem como sacerdote da palavra de Deus, como ministro da sua palavra na terra dos viventes, em que nesse homem encontrasse nariz chato, quebradura nos seus órgãos, e que ele fosse demasiadamente. Então eu não poderia estar essa noite pregando a palavra de Deus para vocês de forma alguma, porque no meu corpo existe um dedo amputado, na minha mão existe um dedo amputado, no meu pé direito existe um dedo quebrado, e eu não enxergo do olho direito. Então como que eu poderia estar aqui essa noite hoje, pregando a palavra para vocês, sendo ministro, sacerdote de Deus de Israel, sendo que eu tenho um dedo quebrado, um dedo amputado, e não enxergo direito de um olho? Mas eu conheço um Deus, aleluia, que Ele enviou seu Filho na cruz do Calvário, para que tudo isso fosse desfeito. Glória a Deus. E hoje mesmo eu sendo quase cego de um olho, tendo um dedo do meu pé quebrado e um dedo amputado, eu posso estar aqui pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como ministro da palavra de Deus. Aleluia. Então eu não estou pregando para você hoje um Deus de juízo, um Deus que te julga pelo que você é, pelo que você aparenta, pelo teu aspecto humano. Não, eu estou te pregando um Deus hoje que Ele sonda o teu coração, Ele sabe do teu íntimo, e Ele conhece os teus pensamentos. Glória a Deus. Aleluia. Então eu gostaria que você fosse comigo no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 2. Livro de Lucas, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao 24. E a palavra de Deus nos diz assim. Livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao 24. O prefácio do texto nos diz assim: a circuncisão e a apresentação de Jesus. Versículo de número 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo de número 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, sendo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Redobra a tua atenção nisso. Esse versículo de número 23 é o cerne da mensagem.
Versículo de número 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então a palavra de Deus, qual nós acabamos de ler, nos revela o nascimento de Jesus Cristo e a apresentação de Jesus Cristo na igreja, no templo, na congregação. Então Maria e José, quando o Jesus se cumpre os dias da circuncisão, leva o menino ao santuário e apresenta ele como oferta em sacrifício ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então agora José e Maria estão apresentando ao Deus de Abraão, ao Deus da promessa, o nosso sacrifício. Haja vista que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá, mas ele morreu como cordeiro. Aleluia. Então José e Maria agora leva ao sacerdote o cordeiro de Israel, que tira o pecado do mundo. Então agora Jesus está sendo apresentado ao sumo sacerdote, o Adão Goém, aonde ele pega a criança e levanta ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e levanta dizendo: aqui está o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, ele vem de uma virgem, santo, imaculado, sem sombra, sem variação e sem pecado. Esse é o meu e o teu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês, já que isso, e volto a repetir, hoje é só a Escritura, é Bíblia pura. Aleluia. Então nós vamos discorrer mais alguns capítulos, mais alguns livros. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, ainda Novo Testamento, capítulo de número 9. Livro de Hebreus, capítulo de número 9. Livro de Hebreus. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 11. Versículo de número 11 ao 15, a palavra de Deus nos diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote. Então, aqui no Antigo Testamento, nós estamos nós fizemos menção do Antigo Testamento, onde existe um sacerdote que ele deve entrar no templo, no santuário, no santo do santo. Ele não pode ter na roupa no linho fino, ele não pode ter nenhuma ruga, nada, ele não pode ter nenhuma transgressão. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacerdote terreno. Mas agora nós vamos falar do sumo sacerdote, que é Jesus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, acima do sacerdote terrestre, dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e de bode e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo.
Último versículo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus que o sumo sacerdote Arão, ele adentra no Santo do Santo, aonde ele tem que estar levando uma oferta sem nenhuma mácula, sem nenhuma transgressão sobre as mãos dele. Quando ele entra no santuário, ele não deve ser um homem com nenhuma falta no corpo dele ou uma deformidade. E ele vai entrar com a sua túnica, e na orla da sua túnica haveria uma câmara e uma romã, aonde o sacerdote adentrava quando a presença do Deus Altíssimo chegasse no santuário e tomasse o homem de Deus, aonde ele, recebendo a presença de Deus, o corpo deles se movimentava, todos os membros do corpo, e a câmara e a romã batiam uma na outra, plim, plim, dizendo: Deus está no nosso meio, e não achou transgressão no sacerdote. Então ele estava vivo. E quando a câmara e a romã tocava, o povo com a corda puxava o sacerdote para fora do santuário. Mas agora nós lemos que Jesus é oferecido, e ele já não é mais nós já não temos mais agora um sacerdote terreno, mas agora nós temos um sacerdote que é o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Nazareno, que entrou uma vez só no santuário, fazendo o perfeito e verdadeiro sacrifício. Não com sangue de bode e nem sangue de ovelha, mas com o seu próprio sangue, o sangue de Jesus. Aleluia. Livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo de número 27. Ainda no Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27, no versículo de número 50 ao 53. A palavra de Deus vai nos dizendo assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. Glória a Jesus. Então agora nós estamos, o que a gente vê no Gólgota, no Monte da Caveira, é um dos textos que mais me chama a atenção nessa noite. Você conhecendo as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, bem mais conhecedor do que eu, sabe que a noite que antecede a morte de Jesus
Jesus é colocado numa prisão, num cativeiro, e a noite que antecede a sua morte, Jesus tem aflição, ele passa de um lugar para o outro, ele é levado a Anás, Caifás, ele é levado a Pôncio Pilatos, ele é julgado com 70 do Sinédrio, e a noite inteira que se passa o julgamento de Jesus, ele é esbofeteado, cuspido na cara, e ele passa a noite inteira sendo levado de um lugar para o outro. Então agora, o que Deus revela para nós essa noite, em cima desse texto, é que a oferta que ele ofereceu em sacrifício à humanidade, já não é mais um cordeiro que não tem mácula, que não tem mancha. Aleluia. Porque esse cordeiro chamado Jesus, ele tomou sobre a sua vida as nossas transgressões, os nossos pecados, ele tomou sobre si a condenação do mundo. Então ele já não é mais considerado um cordeiro imaculado, e sim um cordeiro com mancha, rúcula e ruga. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que o cordeiro que Deus oferece no Gólgota, no altar do sacrifício de Deus, no Monte da Caveira, e se existia um altar para o sumo sacerdote oferecer a Deus a ovelha, o cordeiro e o novilho. Agora Deus leva o seu filho ao Monte da Caveira, no altar de Deus, um altar de escândalo, e ele coloca o seu sacrifício. Jesus está sendo posto como sacrifício em ovelha, mas ele já não é mais uma ovelha que não tem ruga, nem mancha, nem mácula. Agora Jesus tem chicote nas costas. A carne de Jesus foi dilacerada pelos chicotes, que não era para ele, mas sim para mim e para você. A ovelha que Jesus coloca no altar do sacrifício, chamado Gólgota, ela não é mais uma ovelha limpa, ela tem transgressão sobre a vida dela, ela está quebrada, ela está machucada, ela está toda dilacerada. Então Jesus vem abrir um caminho para mim e para você. Talvez você esteja quebrado, cansado, afadigado. Talvez você esteja falando assim, aí onde você está assistindo essa transmissão, você esteja se dizendo assim para você: não, eu não posso mais pregar, porque eu caí. Não, eu não posso pregar, porque eu tenho uma mancha, eu tenho uma ruga, eu tenho algo que me persegue. Eu já não sou mais limpo perante Deus. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele subiu ao altar de Deus. Ele subiu. Aleluia. Ele subiu trazendo a transgressão do mundo. Ei, você que se encontra me assistindo agora, eu não poderia estar aqui essa noite pregando para você nem para ninguém. Porque se eu estivesse vivendo debaixo de lei, eu não podia estar aqui como sacerdote da palavra de Deus, sendo cego do olho, quebrado no pé, um dedo amputado. Eu não poderia estar aqui. Eu estaria como escárnio, como escândalo. Mas Deus vem arrumar e consertar tudo isso. Ele fala para Malaquias, no Antigo Testamento ele diz para Malaquias: ei, você que traz para mim, será que você não está transgredindo, trazendo a tua oferta queimada, a tua oferta quebrada, a tua oferta machucada no altar de Deus? Você não está transgredindo a lei? Agora Deus faz um paradoxo, ele deixa a tua mente sem você entender, mas Deus vem de um jeito que ninguém entende. Quando todo mundo pensa que Deus vem vindo pelo lado direito, ele vem vindo pelo lado esquerdo. Quando todo mundo acha que Deus vem vindo pela frente, ele vem pelo fundo. Ele confunde. Então eu quero te dizer essa noite, eu não sei por que você parou, eu não sei por que você abandonou. Por que você que está me assistindo, você que está aqui, você que tinha um chamado, tinha um propósito, você foi levantado como ministro, como sacerdote de Deus. Você é uma oferta de Deus nessa terra. Nós somos oferecidos como sacrifício na terra. Livro de Mateus, ainda no livro de Mateus, capítulo de número 5.
Livro de Mateus, capítulo de número 5. Versículo de número 29. E a palavra de Deus nos diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Aleluia. Não, eu estou falando isso para você essa noite. Eu não sei como é que você está vivendo. Deus está falando, Jesus está falando em uma das suas parábolas. Eu não importo se você estiver com o olho cego, com o braço quebrado, arrastando uma perna. Eu não olho para a tua aparência. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa da maneira que você vai entrar no céu, mas você vai entrar no céu. Não importa como você é na aparência humana. Se muitos olham para você e vê você como eu, careca, olha para você e vê você, te julga de uma certa forma, e para você, nos moldes da sociedade, você não presta. Deus está dizendo para você essa noite: para mim você presta. Se ninguém dá nada para você, eu dei o sangue encarmecido do meu filho, o sangue que remiu o pecado, que te convida para morar no céu. Aleluia por isso. Não importa a maneira que você vai chegar, mas Deus te chama. Aleluia. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo de número 53. Livro de Isaías. Aleluia, Jesus. Livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de 4 ao 7. E a palavra de Deus nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Segura um pouco comigo nesse versículo de número 5. Quando Jesus é açoitado com 40 chibatadas, o seu corpo é dilacerado e é colocado uma coroa de espinho. Não uma coroa que o rei Davi usou, não uma coroa que Salomão usou, mas uma coroa de espinho. É colocado sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinho, o seu corpo dilacerado, e é posto uma cruz, aonde Jesus vai ao Gólgota ser oferecido como uma ovelha, em sacrifício aos nossos pecados. E o interessante aqui, no versículo número 5, do capítulo de número 53 do livro de Isaías, diz assim: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías está relatando em sonho. Isaías está tendo uma visão profética do sacrifício de Jesus. Jesus toma a sua cruz e ele sai a alguma Gólgota. E a palavra de Deus fala que pelas suas pisaduras, pelo sangue que foram ficando nas marcas dos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Então essa ovelha, ela já não é mais uma ovelha limpa, mas é uma ovelha manchada pelo sangue. Aleluia. E todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Aleluia. Jesus foi oferecido como ovelha, como um cordeiro. João, na ilha de Patmos, quando é levado em arrebatamento de espírito, e ele vai descrever a visão que ele tem, e quando ele adentra nas mansões celestiais, ele olha para o trono e ele diz assim: eis que vejo um cordeiro imolado. Um cordeiro imolado. E a palavra de Deus continua nos dizendo: eu vejo um cordeiro assentado no trono, mas agora eu já não vejo ele mais como um cordeiro imolado, mas sim como o leão da tribo de Judá. O nosso sacrifício, sobre ele existia pecado, o nosso pecado. Sobre ele existia a nossa transgressão. Foi um sacrifício maldito, porque ele tomou sobre ele as nossas transgressões, e toda a maldição da humanidade estava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu quero fazer apenas mais uma menção de um texto bíblico que ainda se encontra no livro de Mateus. É o último texto que nós vamos ler essa noite. Livro de Mateus, capítulo de número 12. Último texto que eu vou fazer menção da palavra de Deus essa noite. E eu gostaria que você me acompanhasse. Livro de Mateus, capítulo de número 12. Aleluia. Capítulo de número 12 do livro de Mateus. Versículo de número 9 ao versículo de número 13. E a palavra nos diz assim: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. Na tua tradução pode estar assim: a cura de um homem que tinha uma das mãos ressecada. Versículo de número 9. E partindo dali chegou a sinagoga, o templo, a congregação, a igreja, o santuário, a sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Versículo de número 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Aleluias. A palavra de Deus
nos revela um texto muito interessante no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 9 ao 13. Que no tempo em que Jesus viveu na terra dos viventes, ele não teve um dia em que não teve um opositor na vida dele. Uma pessoa que se opôs ao ministério de Jesus. Uma pessoa que se colocou indiferente a Jesus. E a palavra de Deus nos revela que os saduceus, que os judeus procuravam uma situação para condenar a Jesus. E numa dessas situações, os fariseus encontraram uma brecha em que Jesus se encontra no templo, na sinagoga, num dia de sábado. E desde o começo do texto nós lemos que não poderia entrar nenhum homem no santuário, e por mais ele servia a Deus, tendo algum dos seus membros que não se fosse perfeito. Então a palavra de Deus agora nos revela que Jesus no santuário, na sinagoga, num dia de sábado, como de costume Jesus fazia, eles introduzem um homem com uma das mãos ressecada, interroga Jesus dizendo assim: é lícito curar no sábado? E Jesus, numa de suas parábolas, diz a eles: se uma ovelha de certo homem cair num buraco num dia de sábado, ele a retira do buraco ou deixa ficar? É mais mais certo curar esse homem no sábado do que tirar um novilho, uma ovelha que caiu no buraco. E Jesus pede para que esse homem estenda as suas mãos e cura aquele homem num dia de sábado. Aleluia. O que a gente acabou de ler no livro de Malaquias, ao livro de Mateus, o último livro que eu li essa noite, nos revela que Jesus ele veio fazer o verdadeiro sacrifício. E mais uma vez eu repito para você, eu não sei porque você se encontra parado, estacionado, cansado, eu não sei porquê. Sendo que Deus te chama, Deus colocou sobre a tua vida um ministério, Deus tem um ministério na tua vida, Deus colocou um chamado na tua história, mas eu não sei porquê e qual foi a circunstância, a ocasião que você parou e estacionou. Talvez isso que você esconde da humanidade seja que nesse homem ele entrava dentro do santuário com a mão dele ressecada, escondido debaixo da orla do seu vestido. Mas Jesus veio essa noite te dizer: eu não olho para a aparência do homem, eu estou procurando os verdadeiros adoradores, aleluia, que me adorem em espírito e em verdade. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não olha para você como o homem olha para você. Deus colocou o verdadeiro sacrifício dele, uma ovelha, que existia transgressão, mácula, mancha e ruga, sobre o altar do holocausto de Deus. E o altar do holocausto de Deus era o escândalo, chamado Monte das Caveiras. Então eu quero te dizer essa noite, meu amigo, o Antigo Testamento nós não conseguimos. A lei matou o homem, mas a graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá a vida eterna pelo sangue daquela ovelha. Aleluia. E eu te convido você, mesmo ainda cansado, quebrado, triste, levanta. Não, pastor, eu não consigo mais, eu estou quebrado, eu estou arrastado. Levanta, anda. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um chamado na tua história, Ele quer fazer algo na tua vida, Ele quer te chamar como filho, não importa a maneira que você esteja. Aleluia. Aleluia.
a lei, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje. Mas pela graça de Deus, eu estou aqui como sacerdote, ministro da palavra de Deus. Ainda como eu não enxergo direito como o olho, quebrado e amputado, mas Deus me chamou para anunciar o verdadeiro evangelho que cura, sara, batiza, transforma e convida para morar no céu. Que você possa ficar com essa palavra hoje na tua vida. Que essa palavra possa entrar na tua vida, no teu coração e fazer algo diferente na tua história essa noite. Aleluia. Toma essa palavra na tua vida. Toma essa palavra, coloca no teu coração. Você é um ministro, instrumento de Deus. Deus ainda vai te usar na terra. Amém?